Então a aliança ela é permanente, nós não podemos casar parcialmente. Ou caminhamos pela doutrina, ou estamos falidos na nossa fidelidade com o cônjuge e com Deus. Quando quebramos estes princípios, entramos debaixo de maldição. Quando entra a infidelidade ou a quebra de princípio, a maldição é iminente. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu não sei se eu contei para vocês, houve um período do meu casamento que eu acabei acessando num grupo que eu participava de amigos da bike. Eu acessei ali um vídeo de conteúdo imoral. Eu havia falado para aquele pessoal que eu não participo desse tipo de coisa, eu não me alimento desse tipo de coisa. Eu deixei bem claro para o grupo, se um dia alguém postasse qualquer conteúdo de pornografia ou coisa parecida no grupo, eu iria sair imediatamente desse grupo. E infelizmente esse grupo tinha muitas pessoas ali que não eram cristãs, não eram convertidas e acabaram postando, Parece até que postaram para provocar. Eu saí do grupo, mas antes de eu sair eu acabei vendo o que eu não deveria ter visto, E quando eu, que sou uma pessoa que sou conhecedora da palavra, acabei pecando contra Deus e pecando contra minha esposa assistindo aquele conteúdo ali eu dei uma brecha. Enquanto não houve um arrependimento verdadeiro na minha vida, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E dali eu acabei deixando o velho homem voltar, porque quando eu era solteiro eu nunca tive problema com álcool, com droga, com prostituição. O meu problema, quando eu era adolescente, eu tive problema com pornografia. E ali, quando eu dei aquela brecha, o velho homem voltou. E eu fiquei ali por um período de uns 3 meses, que eu voltei a observar pornografia na internet. E eu já era casado. Isso trouxe sérias consequências. Eu precisei pedir perdão para minha esposa, eu precisei perdão para minha filha, que já tinha uma certa idade, e chorar amargamente e abandonar completamente o pecado. Só que mesmo me arrependendo, mesmo abandonando completamente o pecado, todo pecado tem consequência. O salário do pecado é a morte, e o pecado ele atrai maldição. Então até a minha esposa me perdoar de verdade, até a minha filha me perdoar de verdade, que uma coisa é perdoar da boca, Sim. E outra coisa é perdoar de verdade. Isso levou um bom tempo. E enquanto esse tempo foi passando, eu tive que encarar a consequência do meu pecado. E a consequência ela dói, ela é dolorida. E principalmente para a gente que conhece, eu como um pastor, a Bíblia é bem clara, quem muito é dado, muito é cobrado. Então quanto mais eu conheço, mais responsabilidade eu tenho. Então não pense que uma quebra de aliança, eu não fui para a cama com nenhuma outra mulher, mas eu pequei com os olhos. Ali eu já quebrei a minha aliança. Então houve uma quebra de aliança. E essa quebra vai ter consequência. Vai ter consequência. Não pense assim, o diabo, ele sempre vai dizer no teu ouvido assim, não dá nada. Isso não é nada, todo mundo faz. Vai nessa do todo mundo faz, que às vezes você está botando teu casamento num lugar muito perigoso. Então, eu preciso realmente vigiar. Vigiar porque a Bíblia diz que o diabo ele anda em derredor. Então todos os dias as tentações vêm, as armadilhas vêm de todos os lados. E hoje com esse negocinho aqui na mão, aqui, isso aqui é um prato cheio. Eu já cheguei a ver no aplicativo da Bíblia, aparecer ali comercial com imagens impuras ali, imagens impróprias. De tu ter que ir lá e cancelar o aplicativo da Bíblia. É o fim do mundo. Só que se você não fazer o que tem que ser feito, uma vez que você olhou para uma imagem, que você gostou daquela imagem e não fechou o aplicativo, não deu ali um delete, uma coisa, você pecou. E se não houver um arrependimento muito rápido, a partir do momento que pecou, a porta está aberta. E o diabo, ele é um espírito, ele é um demônio, ele é um anjo que caiu do céu e que está ao nosso derredor. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo ele anda em derredor rugindo como um leão. Então eu não estou vendo nenhum diabo aqui agora, mas a Bíblia diz que ele está
está ao nosso derredor. Ele está só esperando uma brecha, e é nessa brecha que ele age. Se eu não der brecha, ele não pode fazer nada comigo. Nada. Mas se eu der brecha, ele pode entrar. E a Bíblia diz que ele entra e ele vem para roubar, matar e destruir. E quando a Bíblia diz que o ladrão, que representa o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir, isso não é uma brincadeira. Isso é real. Ele quer destruir o teu casamento. Ele quer matar, não só fisicamente, mas matar espiritualmente. Ele quer destruir. Então, se eu der brecha, Deus vai permitir ele entrar. E ele não vem para brincar com ninguém. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. O diabo não tem pena da gente. Por que tantos casamentos que não deram certo? Por que tantos divórcios? Né? Por quê? Quebra de aliança. Né? Houve uma quebra de aliança, às vezes pela pornografia, às vezes por uma outra situação. Né? E a partir do momento que houve a quebra de aliança, se não houver um arrependimento verdadeiro e uma transformação dessa situação rápida, pode não ter mais volta. Né? Ok? Então não dá para casar parcialmente. Ou caminhamos pela doutrina, né? Ou estamos falidos na nossa fidelidade com o cônjuge e com Deus. Quando quebramos esse princípio, entramos então debaixo de maldição. Né? A aliança ela é maior do que qualquer sentimento. Né? A aliança ela tem que estar acima do sentimento. Né? A aliança precisa estar acima do sentimento. Ou seja, para uma pessoa que verdadeiramente entendeu a aliança, que ela fez um voto, ela fez um pacto, mesmo que em algum momento eu tenha o sentimento ou a vontade de me separar, por causa de algum BO que aconteceu, por causa da aliança, do pacto, eu seguro o meu casamento. Por quê? Porque eu tenho uma aliança. Eu não fiz essa aliança de brincadeira. Eu fiz um pacto diante de Deus, diante de testemunhas. Né? Foi filmado, foi fotografado. Né? Deus estava ali presente. Então, quando eu entendo o princípio da aliança, não é qualquer briguinha, não é qualquer coisinha que eu vou sair. Tem atitudes infantis no casamento, muitas vezes, que é o seguinte, né? Deu um BO ali, mais uma dessa, eu me separo. E a mulher já tira lá a aliança do dedo, tá aqui, mais uma dessa, eu não quero mais saber. Né? Fica fazendo essas brincadeiras. Então, às vezes, o marido também, mais uma. Então, esse tipo de brincadeira é muito infantil e perigosa. A gente não deveria fazer esse tipo de brincadeira. Mas, às vezes, né, no calor da emoção, essas brincadeiras acontecem. Mas essas brincadeiras magoam muito. Né? Magoa muito, principalmente para quem é mais sensível. Né? Então, isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui foi um pacto que eu fiz para que até enquanto estiver vivo nessa terra, aqui tem o nome da minha esposa ali, hoje em dia não sei se está fazendo isso ainda, mas na minha época colocava o nome da esposa e a data do casamento, 6 de dezembro de 2003, está ali 6/12/03. Então foi o dia que a gente casou, a gente começou a namorar no dia 6 e também casou no dia 6. Só que aqui foi em dezembro, né? E a gente começou a namorar 6 de outubro. Então tá ali o nome da pessoa que eu tenho uma aliança. Então isso aqui não é um brinquedo. Isso aqui a gente usa na mão, que é para mostrar para todo mundo, não se aproxime. Já tem dono. Então isso tem que ser respeitado. Amém? E eu coloquei aqui Jeremias 32:40. Jeremias 32:40. Aqui diz: farei com eles uma aliança eterna, jamais me desviarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. A aliança que Deus fez conosco, ela é uma aliança eterna.
Ou seja, o modelo de aliança sempre parte da parte de Deus. Deus é o nosso modelo máximo. A aliança que ele fez com a humanidade, a aliança que ele faz com a humanidade é uma aliança eterna. É uma aliança que não é quebrada. Deus, da parte dele, ele nunca quebra aliança com a gente. Tem um texto em Timóteo que diz que ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel. Por quê? Porque Deus não quebra aliança. Deus não muda, ele não altera o humor dele. Né? Deus não tem humor, que nem a gente tem dia que a gente acorda mal-humorado. Né? Deus não tem isso. Ele não muda. A aliança dele é uma aliança eterna. E Malaquias 2,16, né, para encerrar esse princípio da aliança, esse é um versículo muito importante a gente ler. Malaquias 2,16, dependendo da versão bíblica, diz assim, ó, eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes. Então Deus detesta o divórcio. O que está dizendo aqui? Deus odeia a quebra da aliança. Essa é uma interpretação bíblica, embora tenham versões bíblicas que falam que Deus odeia o repúdio. E essa palavra repúdio, muitas vezes ela aparece no Antigo Testamento e aparece no Novo Testamento. Jesus dizendo, eu odeio o repúdio. Tem tradutores que traduz por divórcio e tem tradutor que traduz repúdio. E é importante explicar para vocês que repúdio e divórcio não é a mesma coisa. Então eu gosto de explicar as duas palavras para a gente entender as duas e a gente respeitar as duas. E eu acredito que todas as duas representam realmente aquilo que Deus pensa. Deus, ele odeia realmente o divórcio, ele odeia realmente a quebra da aliança, porque na mente de Deus ele deve pensar assim, poxa, se casou, então para que quebrar a aliança? Né? Então, fez a aliança, então agora não quebra, mantém ela. Né? Mas o repúdio, ele já tem um outro significado. Repúdio é desprezar, repudiar é desprezar, é ignorar, né? Não dar o devido valor. Então Deus odeia isso também. Você fez uma aliança com a pessoa, você casou com ela, você está sempre ignorando ela, você despreza, você não dá atenção, a mulher pede a tua ajuda, depois eu vou. Né? Então meio que rejeita, ignora a pessoa, não dá valor para ela. Então é um casamento que às vezes parece até um ajuntamento com interesse. Né? De repente eu casei porque aquela pessoa tem alguma coisa ali que vai me dar um lucro para mim. Então aquilo foi uma coisa arranjada por interesse. Não foi uma aliança verdadeira. Não tinha amor naquele negócio. Foi mais por interesse. Né? De repente o cara não estava precisando de uma esposa, estava precisando de uma mãe. Né? Para passar roupa para ele, para lavar, fazer comida, né? Limpar sapato, né? Arrumar a cama. Então isso não é um casamento. Isso aí é uma coisa arrumada, né, com interesses escusos. Então eu não posso nem repudiar e nem divorciar, porque Deus odeia isso, ok? Terceiro princípio. Vamos agora para a comunicação. Né? Vamos partir para mais um ponto aqui. Esse ponto a gente vai começar hoje e provavelmente não vai conseguir terminar hoje, porque esse ponto aqui ele é bem extenso, né? Mas vamos lá, vamos começar, né? O nosso intuito aí é fazer 1h30, né? A gente fez da primeira vez, né? Então, vamos até as 10h30. Comunicação e diálogo, né? Não existe casamento. Vocês estão muito quietinhos, tá? Se vocês quiserem parar, me interromper, perguntar, vocês me interrompem, tá? Não existe casamento sem diálogo. Né? Não existe casamento sem comunicação. Né? Diga-se de passagem, há quem diga, né? Há quem diga que o primeiro grande erro do homem na Bíblia foi o silêncio. Porque a Bíblia diz, o primeiro pecado, né? A serpente, ela aparece no Jardim do Éden. Deus havia dado uma lei
para o homem que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente então seduziu a Eva, e a Bíblia diz aqui, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para o entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Ou seja, o marido sabia que não podia comer daquela árvore. Ele estava do lado da mulher e ele ficou em silêncio. Ou seja, ficou mudo e calado. E aqui começou todo o mal da humanidade começou aqui, né? Quando o homem e a mulher quebraram o princípio, desobedeceram a lei de Deus. Então aqui foi o primeiro pecado da humanidade aqui em terra, né? Porque lá no céu Satanás já tinha pecado contra Deus. Tudo por uma questão de silêncio, né? Então a falta de diálogo no casamento, a falta de comunicação, ela pode trazer sérios problemas, né? Provérbios 25, 11. Provérbios 25, 11 vai dizer, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, Deus quer nos ensinar a se comunicar, né? Se comunicar da forma correta e no tempo correto, né? Existe também uma hora certa para falar algumas coisas, para tratar de alguns assuntos, né? Nem tudo que eu tenho vontade de falar, eu vou falar no dia que eu estou com vontade. Às vezes, para poder salvar um casamento, salvar uma família, manter uma aliança, eu vou precisar ficar um bom tempo de boca fechada. Às vezes esse um bom tempo é um bom tempo mesmo. Esperando o dia certo, a hora certa de conversar sobre algum ponto que precisa ser conversado. Alguma coisa que magoou no casamento, alguma coisa que feriu, e que o cônjuge, para não criar um problema maior ainda, ele se calou, silenciou, deixou passar, mas vai chegar um dia que ele vai precisar sentar, olho no olho, vamos conversar? Lembra naquele dia, naquela hora, quando aconteceu? Talvez você não percebeu, mas isso me doeu muito, né? Então esse tipo de conversa precisa acontecer. Que de repente o marido ele tem um comportamento que ele nem sabe, um comportamento que ele herdou lá de pai e mãe, ou de vô e de vó, que aquele comportamento, sempre que ele pratica aquilo, ofende a esposa, ou vice-versa, né? Só que ele não está sabendo, e a esposa por um tempo ela se cala, mas vai chegar uma hora, ou vice-versa, mas chega uma hora que tem que ter uma conversa, né? Precisa haver uma conversa, por mais que a pessoa na hora ela não vai gostar de ouvir, né? A primeira reação, né, quando o cônjuge fala para o outro de uma coisa que ele não está gostando ou que ele não gosta, que a pessoa nem imaginava, né? No primeiro momento, meu Deus, vai ficar chateado, né? Se o orgulho entrar em cena, né? Mas precisa haver comunicação e haver transparência, né? Tiago 1,19, a Bíblia diz, né? Ser prudente no ouvir, tardio no falar e prudente no ouvir, né? Então, já dizia os antigos, né? Deus nos deu uma boca e duas orelhas, né? Então, Tiago 1,19, né? Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para irar. Então, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? Para falar eu tenho que ser lento, mas para ouvir eu tenho que ser ágil, né? Então, comunicação fala de saber ouvir, comunicação fala de transparência, né? O casamento, ele não pode haver segredos, né? Não pode haver coisas escondidas, coisas ocultas, porque um dia essas coisas ocultas elas vão vir para fora, né? Jesus Cristo disse que não tem nada encoberto que não vai ser revelado. Então, se houver alguma coisa escondida,
eu já devo ter falado isso da primeira vez, né? É muito melhor que seja revelado um para o outro, né? Imagina, eu vou dar um exemplo, né? Quando eu namorava com acho que eu dei esse exemplo da primeira vez, né? Quando eu namorava com a Patrícia, né? Teve um momento ali que a gente se separou, ficou uns 15 dias separados, e eu acabei me envolvendo ali com uma outra moça, né? Depois não deu certo, eu voltei com a Patrícia, namoramos, casamos. E durante um tempo eu não contei isso para ela, né? Mas chegou um tempo que eu entendi, não, eu tinha que contar. Né? Ela precisava saber que naquele período que a gente se separou, eu acabei tendo um relacionamento com uma outra mulher. Por quê? Porque se ela fica sabendo por um estranho, através de uma fofoca, dependendo do jeito que a fofoca chega, ela chega distorcida, né? E às vezes aquela fofoca ali pode vir de um jeito que pode até destruir o casamento. Agora, se ela sabe da minha boca, ali tu já matou o mal pela raiz, né? Então, o importante é que não haja nada escondido. Claro, se houver alguma coisa muito grave que aconteceu na vida de alguém, né, que você pensa assim, poxa, o dia que eu contar isso aqui para minha esposa, ou o dia que eu contar isso para ele, eu não sei como que ele vai reagir. Então, se é alguma coisa muito cabeluda, né, alguma coisa que aconteceu, sei lá, até na tua adolescência ou na tua infância, a pessoa se envolveu com tráfico de drogas, né, qualquer momento pode entrar um traficante na tua casa tentando tirar a tua cabeça, não sei, o cara teve um envolvimento ali, ou ela teve alguma situação que foi meio um bicho de sete cabeças, né? Então, o que eu recomendo numa situação como essa? Faz um propósito com Deus, de oração, né? Até de jejum, se preciso, né? Para Deus direcionar o dia certo e a hora certa que essa conversa vai precisar acontecer. Porque vai ter que acontecer, né? Porque o meu cônjuge não pode ser pego de surpresa, né? Imagina que tem uma conta lá, uma dívida que eu tinha antes do casamento. De repente, um domingo de manhã, tua mulher está ali lavando louça, entra um agiota pela janela. O que tu está fazendo aqui? Não, eu vim aqui levar, eu estou levando a geladeira. Porque o teu marido não me pagou e hoje eu disse para ele que era o último dia. Aí o cara vai entrando, arrombando a porta e levando a geladeira, né? Pô. Então, tudo não é sempre assim, você é sempre meio doido, né? Mas vocês estão entendendo, né? Que às vezes tu está querendo insistir, esconder uma coisa, mas um dia vai vir à tona. Então faz um propósito de oração, se precisar, jejua, fica sem comer. Mas peça a Deus a direção para Deus mostrar o dia e a hora certa para ter aquela conversa. Porque precisa ter. Né? E a partir do momento que as coisas foram esclarecidas, quando a conversa acontece no dia certo, na hora certa, tudo se resolve, né? Tudo se resolve. Agora, se tem muita coisa escondida, o marido está escondendo um monte de coisa da esposa, a esposa está escondendo um monte de coisa, um dia isso pode vir à tona de uma maneira errada. E essa vir à tona de uma forma errada pode trazer consequências graves, né? Então a importância da transparência, né? E não haver segredo mesmo, né? Provérbios 26:20, né? Sem lenha o fogo se apaga, não havendo mexeriqueiro cessa a contenda. Sem lenha o fogo se apaga, né? Então, quando acontece uma discussão no casamento, né? Deu um BO ali, e uma pessoa está mais de pavio curto ali, ficou nervosa e acabou falando o que não devia falar. Se eu sou um marido sábio, ou uma esposa sábia, eu não vou botar mais lenha naquele fogo ali. Eu vou ficar quieto, vou ficar mudo, eu vou engolir, para que a coisa cesse ali. Mas se eu boto mais lenha, né, eu posso tornar aquele problema um problema maior ainda. Então,
Comunicação é sabedoria. Saber a hora de se calar, a hora de falar, o jeito de falar, o tom de falar, né? A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, né? Quando eu falo com mansidão, quando eu falo com amor, quando eu falo com jeito, aquilo vai acalmando o outro, né? Agora, se a pessoa grita, eu grito mais alto que ela, aí está botando lenha, né? Aí está botando lenha para ver o circo pegar fogo, né? E depois que pega fogo, meu Deus, a coisa pode virar numa proporção que só Jesus para dar jeito depois, né? Então, comunicação é a arte de falar, né? Saber a hora de falar, saber a hora de ficar calado, né? 1 Coríntios 13, versículo 4, diz, né? O amor é paciente, não arde em ciúmes, né? É benigno, não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece, né? Quando eu estou em amor, eu vou procurar sempre a paz, né? Procurar a paz. Evitar de botar lenha naquela situação ali. Dentro do assunto da comunicação, a gente vai começar a falar sobre as linguagens de amor, né? Comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. Às vezes eu estou falando uma língua e o outro não está entendendo a linguagem. Por quê? Porque existem linguagens de amor diferentes, né? E a linguagem de amor é como se fosse um idioma, né? É como se fosse uma língua, uma outra língua. Se falarmos somente português e quisermos conversar com um chinês, não vamos conseguir nos entender. Se quisermos ter uma boa comunicação, será necessário aprendermos a linguagem daquele com quem desejamos nos comunicar. O mesmo acontece no amor. A maneira como você expressa o amor e se sente amado pode ser tão diferente do seu cônjuge quanto o português do chinês. Se ambos não descobrirem e aprenderem a falar uma linguagem do outro, jamais conseguirão entender o quanto se amam. Exemplo, carro pode ser 0 km, se não tiver combustível, não anda. Da mesma forma, o relacionamento. Se o tanque emocional não estiver cheio, não há relacionamento. As pessoas falam diferentes linguagens de amor. Se você identifica e aprende a praticar a primeira linguagem de amor de seu cônjuge, terá descoberto a chave para um amor duradouro. Sentir-se amado é a principal necessidade do ser humano. Para isso, Deus idealizou o casamento. Compreender as 5 linguagens do amor e aprender a falar a primeira linguagem do seu cônjuge pode alterar completamente o comportamento dele. As pessoas tornam-se mais doces e amáveis quando seu tanque emocional está cheio. Uma pergunta, vocês já ouviram falar sobre as linguagens do amor? Sobre as 5 linguagens do amor? A Dani você também já conhece? Chegaram a ouvir o meu áudio já sobre isso, não? Não, esse áudio não. Ainda não? Ainda Mas já ouviram falar? Sim, mas já ouvi falar. Tá. Então é bom saber disso, porque a gente vai dar só uma pincelada nelas que vocês já conhecem, mas é bom relembrar, né? Hoje a gente não vai entrar nelas profundamente, porque o tempo já está encerrando, né? Mas descobrindo a sua primeira linguagem, né? A linguagem que eu mais aprecio, o que faz, ou seja, qual que é a linguagem que eu mais aprecio, o que faz com que eu me sinta mais amado, são perguntas a se fazer, e um deve conhecer a resposta do outro, o que eu mais desejo no meu cônjuge, o que ele faz ou deixa de fazer que me magoa, e qual a forma mais frequente de expressar o amor que eu pratico. Então, que são 5 perguntas para a gente fazer, né? O que eu mais aprecio? O que faz com que eu me sinta mais amado?
que eu mais desejo no meu cônjuge, o que ele faz ou deixa de fazer que me magoa, e qual a forma mais frequente de expressar o amor que eu pratico. Depois, a partir de semana que vem, a gente vai estar vendo então, a partir do próximo encontro, né? Sim. As 5 linguagens de amor, que basicamente são palavras de afirmação, qualidade de tempo, receber presente, formas de servir e toque físico, né? São 5 formas de expressar amor. É importante que eu conheça qual que é a forma que faz com que o outro se sinta mais amado. Geralmente, cada um de nós tem uma linguagem principal, e quando eu identifico essa linguagem principal no meu cônjuge, eu vou conseguir fazer com que ele se sinta mais amado, né? Eu sei a minha. Já sabe qual que é a tua? Qual que A é? minha é de servir, por exemplo. Se ele fizer algo pra mim, eu me sinto amada. Por exemplo, se ele fizer um café da manhã, eu vou me sentir amada. Se ele me fizer outras coisas, eu vou me sentir amada. Eu não ligo muito pra ele me dar muito presente, mas eu gosto, mas não ligo muito pra isso. Eu gosto mais de quando a pessoa serve algo pra mim. Ela faz algo pra mim. E esse é a minha linguagem de amor. É a que mais pega. Eu gosto das outras, mas eu não sou muito de palavras, de afirmação. Eu sou mais de a pessoa me servir. Ela fizer algo pra mim. E aquilo ali eu me sinto amada, conectada. É como se aquela pessoa ela me ama mesmo, porque ela tá fazendo isso pra mim. Então essa seria a minha, é a principal, assim. Eu já me achei nessa. Amém. E Amém. o Alisson já sabe qual que é a dele também, não? Estou me descobrindo. Né? A gente, na próxima aula, a gente vai recapitular cada uma das linguagens, né? A minha principal são palavras de afirmação, né? Eu me sinto amado quando eu ouço palavras boas, mas todas as linguagens a gente acaba falando um pouquinho, né? Sim. E a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo cada uma delas, e é importante que cada um... Geralmente a gente tem uma ou duas que são principais, né? É importante que a gente identifique, que a partir do que tu identifica a tua, ela identificando isso, ela vai conseguir, ou pelo menos se esforçar para tentar falar mais a tua linguagem, para que tu se sinta amado, né? Para que não aconteça essa questão de eu estar falando em português e o outro é chinês, né? Aí, tipo, a linguagem dela, ela já acabou de falar aqui que é serviço. Aí você insiste em dar presente, tá toda semana comprando um presentinho diferente. Mas, tipo, tá quase botando dinheiro fora, porque não é a linguagem dela, entendeu? Então, começa a servir mais, né? Que tu vai estar acertando, né? É o pulo do gato, né? Então, assim, quando um descobre a linguagem do outro, né? E a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso na próxima reunião, no próximo encontro. Porque isso também está ligado à comunicação, ao diálogo, né? Como eu falei, comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro sente, o que o outro entende, né? Às vezes eu acho que eu estou arrombando, meu Deus, eu estou levando café na cama, eu faço isso todo dia, desde quando eu casei. Inclusive, antes de vir para cá, hoje eu levei o café na cama. Então, só que às vezes nem é a linguagem principal. Eu faço porque já está no automático, eu adoro fazer, eu gosto de fazer, e a Patrícia gosta também de receber, né? Hoje ela já acordou e disse, vai fazer o cafezinho, né? Mas eu sei que a linguagem principal dela nem é essa, né? A linguagem principal dela é a qualidade de tempo, né? Então o ideal era levar o café e ficar ali do ladinho dela, né? Mas amém? Então vamos fazer uma oração. Deixa eu só marcar aqui. Já tá. Para a gente começar do ponto que parou, né? Vamos fazer uma oração então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, pela tua presença no nosso meio, pela tua inspiração, pelo teu auxílio e por tudo que nós podemos compartilhar no dia de hoje, Pai. Muito obrigado pela vida do Alisson, da Daniela, Pai, que tem desejado aprender mais, ó Deus, sobre os princípios que o Senhor estabeleceu para que um casamento, uma família possam ser firmados na rocha que é Jesus e, em havendo tempestades, suportar cada uma delas, ó Pai, com tranquilidade, na certeza de que aqueles que são firmados na rocha, nos princípios da Tua Palavra, Senhor, se tornam inabaláveis, Pai. Eu abençoo a vida desse casal e te peço que o Senhor continue nos orientando para realmente
alicerçá-los segundo a tua palavra e os teus princípios. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados.